Estúdio Popular. Estúdio Popular. Estamos de volta com o nosso Estúdio Popular. E aí agora eu queria que vocês pegassem o celular, coloca na mão. Opa, calma, se estiver dirigindo, pede pra a pessoa da carona, calma. Com consciência, vamos usar com consciência. Abrir o Instagram, estudiopopular.esbfm. Mais uma vez, estudiopopular.esbfm. Lá você pode interagir com a gente, mandar áudio pra gente no direct, falar o que vocês estão achando do programa, dar o feedback pra gente, dar um respaldo. Sugira pautas também pra gente, estamos abertos a diálogos, a conversa. Então chegue mais. É isso aí. Bom, nós tivemos na semana passada a comemoração do dia 1º de maio, o Dia Internacional dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. É importante essa reflexão, porque se fala que é o dia do trabalho, né? Mas não é o dia do trabalho, é o dia do trabalhador, o dia de luta. E aconteceram grandes mobilizações em todo o Brasil. Na Bahia a gente teve aqui um grande ato no Farol da Barra, o 1º de maio unificado. Aqui em Vitória da Conquista, a gente historicamente não tem uma tradição, né, de ter atos, talvez até por essa característica de poucas indústrias, né, enfim, então a gente não tem tanto essa característica, mas tivemos uma importante atividade lá na Praça da Urb 6, a gente também teve um passeio ciclístico, que foi o Passeio do Trabalhador, enfim, então aconteceram também uma série de atividades. Inclusive, teve uma turma de advogados, eu vou aproveitar para mandar um alô aqui, os advogados progressistas, né, que estão constituindo aí uma associação, né, eu vou mandar um alô aqui para minha amiga professora Luciana, Joana, Esdras, Dom Guedes, Tony, enfim, tem uma galera muito bacana, Vanberg também tá no meio disso aí, tem uma turma muito bacana que está se organizando para fazer uma associação que atue com a pauta da defesa dos direitos humanos. Tudo isso no 1º de maio. Pois é, então 1º de maio é muito importante frisar isso aqui, que foi o 1º de maio unificado das centrais sindicais. Então fazia muito tempo, viu, pessoal, que isso não acontecia. CUT, CTB, Conlutas, UGT, Força Sindical, todo mundo unificado em grandes atos, porque até ano passado você tinha que cada um fazer o seu, né? CUT e tal. Isso. E o Vale do Anhangabaú aí lotou, né, num grande ato em defesa dos direitos trabalhistas e contra a reforma da Previdência. É importante frisar isso aqui. É isso aí. Bem, e os nossos professores, os docentes das UEBAs, continuam mobilizados e a greve continua com força. Já vamos aí para a 4ª semana, sempre tendo reuniões. Xandó esteve aqui numa das atividades aqui na UESB, puxada pela ADUSB, mas também com participação de outros professores das estaduais. E a gente pode conversar com alguns outros professores, com Luciana Correia e Clóvis Pial. Estou aqui com a professora Luciana Correia, ela é representante departamental da ADUNEB, a Associação dos Docentes da UNEB no campus de Caetité, e também está aqui participando na mobilização em Vitória da Conquista, onde os professores das universidades estaduais somam forças contra os cortes dos salários que acabaram de acontecer e no aumento do volume da greve, das mobilizações, para que o governo possa negociar e ver se temos alguns avanços. Professora, o que você pode falar aqui para os nossos ouvintes? Bom dia a todas e todos os ouvintes. Que nós estamos aqui em greve, a nossa greve só está crescendo porque, de fato, o governo até agora não atendeu os nossos anseios, né? Já são 5 anos esperando alguma posição do governo, não somente sobre os salários, né? Porque também já são 5 anos sem nenhum aumento linear, né? E quando a gente fala aumento linear, é aquele aumento que todos os anos a gente tem para corrigir a inflação. Então já são 5 anos sem isso aí, e também já tem muito tempo que o governo vem aplicando cortes sistemáticos na universidade. Então, enquanto o governo não conversar sobre isso e não trazer uma solução real sobre isso, a postura dos docentes, heroicamente, tem sido resistir sobre a greve. Pessoas que hoje estão aqui, que tiveram diferentes cortes nos seus salários, né? Gente que teve, inclusive, 100% do salário cortado, e a nossa posição é resistir, né? Apesar dos desmandos. A greve até agora não foi julgada, não houve... os nossos salários também são referentes ao período que a gente ainda não está em greve, uma vez que a Folha do Estado ela fecha todos os dias 10 de cada mês, então o salário que a gente teria que receber hoje faria jus ao período entre 10 de abril
né? 10 de março e 9 de abril, que foi um período trabalhado. Então o corte absolutamente não tem cabimento, não, é um corte ilegal, a greve não foi julgada ilegal, então não teria por que um governador, que se diz governador do Partido dos Trabalhadores, tratar a nós trabalhadores, professores, dessa maneira, né? Então esse é o nosso recado, essa é a nossa ação e nós estamos aqui para resistir mesmo. Professor Cláudio, se puder falar um pouquinho para a gente aí como é que está avaliando a situação. Pois é lamentável a gente constatar que o governo do Estado, mais uma vez, de forma arbitrária, trata a classe docente, trata a universidade como um espaço privado dele e dos seus companheiros. Temos aí como registro 17 dias de falta e 22 dias de desconto. Né? E não estamos aqui só discutindo a questão do salário, mas a questão da autonomia da universidade. Que universidade é essa, num momento tão difícil, num contexto tão complicado como o que a gente está vivendo? É essa a pauta de reivindicação. Existem outras demandas que a comunidade precisa entender, que o ensino não é só a sala de aula. A universidade tem um tripé que é pesquisa, ensino e extensão, e também qualidade do que está sendo ensinado. E a greve chama atenção para isso, para que a comunidade possa perceber e encampar que ela está defendendo uma universidade pública, gratuita, laica e, repito, de qualidade. Bom, Lari, Cláudio e ouvintes, esse ato foi um ato importante porque aconteceu algo que, ao mesmo tempo que não se esperava, já se esperava, né? Que o governo cortou o salário de nós professores, né? Então, assim, foi algo que foi bem complexo, porque, inclusive, não seguiu uma lógica. Tivemos professores que tiveram corte de R$500, teve professor que teve corte de R$3.000, teve professor que não recebeu nada. Então foi um negócio aleatório que realmente pegou de surpresa, e isso é algo que não contribui para o processo de negociação e que inclusive atiça ainda mais, né, esse estado de animosidade. Se nós estamos caminhando para uma negociação entre a categoria docente e o governo do Estado, uma atitude como essa, que é uma atitude que não condiz com o governo que se reivindica de esquerda, que se reivindica de ser dos trabalhadores, então realmente é uma situação muito complicada, e por isso os professores permaneceram na luta e fizeram essas mobilizações. Inclusive hoje, na segunda-feira, estamos tendo uma série de assembleias para definir os rumos da greve. Então é importante que o governo do Estado tenha mais sensibilidade, tenha mais tino, mais jogo de cintura, para poder fazer uma discussão realmente da importância das universidades estaduais e da valorização da categoria docente e das condições dignas de ensino, pesquisa e extensão. É isso aí, Xandó. E tratando de luta de resistência, né, a gente entra num debate aí nacional e internacional, que é o problema da questão do Lula livre. Importante. Por que a gente está chamando a atenção disso? Porque na semana passada, depois de um ano sem conceder entrevistas, né, proibido pela justiça de dar entrevista, mas por que Lula não podia falar? Essa é a grande pergunta que o ouvinte precisa se fazer. Né? Por que um ano na prisão Lula nem podia dar sua opinião sobre qualquer questão, né? Nós selecionamos trechos da entrevista do Lula e vamos agora passar para o ouvinte ficar atento e ouvir aí a fala de Lula nessa entrevista exclusiva que ele deu à Folha de São Paulo e ao jornal El País. Quando ficou claro que o objetivo central era efetivamente... tinha muita gente que achava que eu deveria sair do Brasil, tinha muita gente que achava que eu deveria ir para uma embaixada, tinha muita gente que eu deveria fugir. E eu tomei como decisão, Mônica, que o meu lugar é aqui. Eu tenho tanta obsessão de desmascarar o Moro, desmascarar o Delayol e a sua turma, e desmascarar aqueles que me condenaram, sabe, que eu ficarei preso 100 anos. Mas eu não trocarei a minha dignidade pela minha liberdade. Eu quero provar a farsa montada. Eu quero provar, montada aqui dentro, montada no Departamento de Justiça dos Estados Unidos, com depoimento de procuradores, com filmes gravados, e agora mais agravado com, sabe, a criação da Fundação Criança Esperança do Delanhol, sabe, pegando 2,5 bilhões de reais da Petrobras para criar uma fundação para ele. Fora 6,8 bilhões da Odebrecht e fora não sei quantas outras coisas. Eu tenho uma obsessão. Você sabe que eu não tenho ódio, não guardo mágoa, porque na minha idade, quando a gente fica com ódio, a gente morre antes. Então, como eu quero viver
até os 120, porque eu acho que eu sou o ser humano que nasceu para ir até 120, eu vou trabalhar muito para provar a minha inocência e a farsa que foi montada. Por isso eu vim para cá com muita tranquilidade. Havia uma briga no sindicato aquele dia entre os que queriam que eu viesse e os que queriam que eu não viesse. E eu tomei a decisão, falei, não, eu vou lá. Eu não vou esperar que eles venham até mim, eu vou até eles, porque eu quero ficar preso perto do Moro. O Moro saiu daqui, mas eu quero ficar perto, porque eu tenho que provar a minha inocência. Eu tenho certeza que eu durmo todo dia com a minha consciência tranquila, que eu tenho certeza que o Deléal não dorme, tenho certeza que o Moro não dorme. E aquele juiz do TRF4 que nem leram a sentença, sabe, fizeram um acordo lá, era melhor que um só tivesse lido e ter falado, olha, todo mundo aqui vota igual. Então eu quero, sinceramente, quem tem 73 anos de idade, quem construiu a vida que eu construí nesse país, quem estabeleceu as relações que eu estabeleci nesse país, quem fez o governo que eu fiz nesse país, quem recuperou o orgulho e a autoestima do povo brasileiro, como eu e vocês fizemos no meu período de governo, não vou me entregar. Então eles sabem que eles têm aqui um pernambucano teimoso. Eu digo sempre, quem nasceu em Pernambuco e não morreu de fome até os 5 anos de idade, sabe, não se curva mais a nada. Você pensa que eu não gostaria de estar em casa? Adoraria estar em casa com a minha mulher, adoraria estar em casa com meus filhos, adoraria estar em casa com meus netos, adoraria estar em casa com meus companheiros, mas não faço nenhuma questão, porque eu quero sair daqui com a cabeça erguida como eu entrei, inocente. E eu só posso fazer isso se eu tiver coragem e lutar por isso. Eu penso que haverá um dia em que as pessoas que irão me julgar estarão preocupadas com os autos do processo, estarão preocupadas com as provas contidas no processo e não com a manchete do Jornal Nacional, e não com a capa das revistas, e não com as mentiras do fake news. As pessoas se comportarão como juízes supremos de uma corte que é a única coisa que a gente não pode recorrer. Sabe, que já tomou decisões muito importantes. Essa corte votou, por exemplo, célula-tronco contra uma boa parte da Igreja Católica. Essa corte já votou a questão da Raposa Serra do Sol contra os poderosos do arroz no estado de Roraima. Essa mesma corte votou a união civil contra todo o preconceito evangélico. Essa corte, ela votou as cotas, sabe, para que os negros pudessem entrar. Sabe? Então, ela já demonstrou que teve coragem e se comportou. Ora, no meu caso, a única coisa que eu quero é que vote com relação aos autos do processo. Eu não peço favor a ninguém, eu não quero favor de ninguém, eu não quero, sabe? Eu só quero que as pessoas, pelo amor de Deus, julguem em função das provas, porque eu tenho certeza, o Moro tem certeza. Se as pessoas não confessar agora, no dia da extremunção a gente vai confessar. Ele tem certeza que eu sou inocente. Esse Delayol tem certeza que ele é mentiroso e mentiu a meu respeito. Então, eu estou aqui, meu caro, para procurar justiça, para provar minha inocência, mas estou muito mais preocupado com o que está acontecendo com o povo brasileiro, porque eu posso brigar e o povo nem sempre pode. O senhor fica mais preocupado aqui, preso na Federal, com o que lá fora? Com seus filhos, com a sua família? O que lhe preocupa? Saber que eles estão passando dificuldade para se colocar na sociedade? Porque diferente do que disseram, muitos não estão com uma situação financeira... Não, estão todos mal. Todos mal. Eu estou com meus bens todos bloqueados. Você veja um absurdo, uma coisa absurda, só para letrar o que está acontecendo nesse país. Eu tinha sido multado em 32 milhões de reais para pagar não sei o quê. O STJ diminuiu para 2 milhões. Ora, qual é a diferença de 32 para 2? Qual é a lógica? Qual é a lógica até de multar em 2? Eu estou fazendo a comparação de 32 para 2. Tá? E depois dos 2, o suposto apartamento que o Moro mentiu dizendo que é meu, ele colocou no leilão. E quem ganhou deve ser um amigo dele, porque aquele contígio não comprava aquilo do jeito que comprou. Alguém comprou é amigo do Moro. Ali foi um ajeito. Ali foi um trambique que foi feito. Mas o cara comprou um apartamento por 2 milhões. Olha, se o apartamento foi vendido no leilão por 2 milhões, e os 2 milhões era para a Petrobras.
Então, qual é amor? Estou apenas lembrando isso. Então, eu espero que a partir desse processo que nós ganhamos em São Paulo, que a dona Marisa ganhou, eu espero que as pessoas desbloqueiem os bens, pelo menos na parte da dona Marisa, para que os filhos possam, pelo menos, sobreviver. O senhor fica preocupado com seus filhos, então? Eu fico. Não, mas eu tenho preocupação com meus filhos. Eles vêm aqui me ver sempre, mas eu fico preocupado com a situação do Brasil. Eu, sinceramente, eu não consigo imaginar os sonhos que eu tive para esse país. Eu não consigo imaginar o sonho que eu tinha quando a gente descobriu o pré-sal para fazer esse país virar gigante. Sabe? Eu tenho orgulho e eu sonhei grande, porque eu passei a ser um presidente muito respeitado. Aqui na América do Sul, o Brasil era referência. Eu sonhava criar um bloco na América do Sul para a gente ter força nas negociações com a União Europeia, com os Estados Unidos, com a China. Individualmente a gente é muito fraco. Sabe? Eu fui o único presidente a ser chamado para todas as reuniões do G8. Sabe? O Brasil foi, eu digo eu porque eu era o presidente, mas o Brasil foi muito importante no G20. Tudo isso desmanchou. Tudo isso, agora eu vejo o prefeito de Nova York não quer fazer um jantar com o presidente do Brasil, o dono do restaurante se recusa. A que ponto nós chegamos? Que avacalhação! Então, após essas falas de Lula, sempre muito incisivas, né, sempre muito sensíveis também à situação do momento que o Brasil vive, que o mundo vive, é importante a gente ouvir essa liderança, né? Essa liderança que está aí presa, que a gente possa ter mais elementos, mais argumentos para formar nossa opinião, tomar as nossas decisões. Então nós vamos a mais um rápido intervalo e voltamos já já. Estúdio Popular.